Bem-vindos e bem-vindas! Hoje eu vou começar aqui algo que eu não fiz no canal até o momento, que é a sugestão de leituras, a sugestão de bibliografias. E eu vou começar com um livro que tem todo um simbolismo. Essa publicação tem todo um simbolismo, dado que a gente celebra em 26 de outubro desse ano o centenário de nascimento do Darcy Ribeiro. Então eu vou comentar aqui os futuros de Darcy Ribeiro, que foi organizado pelo argentino Andrés Kozel, doutor em estudos latino-americanos pela UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, e pelo Fabrício Pereira da Silva, doutor em ciência política pelo IUPERJ, o antigo IUPERJ e atual IESP, e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E ele foi publicado pela editora Elefante. Eu vou deixar na descrição o link para quem tiver interesse em adquirir o livro e os detalhes sobre essa obra. E é bastante simbólico essa publicação, essa coletânea feita. Eu tenho visto, até o momento, a publicação de alguns textos do Darcy Ribeiro e algumas coletâneas, que no caso é essa daqui, mas a gente tem, por exemplo, esse ano, a reedição ampliada do Testemunho do Darcy Ribeiro pela editora Record. É muito bom, o livro está com os textos inéditos, principalmente sobre a América Latina e algumas experiências dele de campo e com povos indígenas, mas eu tenho visto pouca análise relativa à obra dele em si. Mas de qualquer forma, isso não tira o mérito do que o Kozel e o da Silva fizeram nesse livro. A gente tem visto aqui no âmbito da Universidade de Brasília algumas celebrações, algumas mesas temáticas, principalmente na Semana de Extensão Universitária, sobre Darcy Ribeiro, e ali no Memorial Darcy Ribeiro, que é o que a gente conhece como Beijódromo, e a gente tem uma chamada, que eu não sei se ainda está em aberto, da revista Reoriente, Estudos sobre Marxismo, Dependência e Sistema Mundo, que está dedicada, tem um número dedicado a esse mineiro de Montes Claros. E o livro, eu acho que o maior mérito desse livro é trazer ao público uma série de textos que foram recolhidos ao longo da trajetória intelectual do Darcy Ribeiro e condensá-los em quase 300 páginas, esse cerne da sua contribuição como antropólogo e como intelectual. O livro traz um estudo preliminar que eu acho que é muito interessante e que dialoga diretamente com essa obra do Darcy Ribeiro e reforça o sentido do título, que é os futuros do Darcy Ribeiro, que é essa noção de futuro. Então você tem um claro jogo de palavras que vai reproduzir aquele modo do Darcy Ribeiro de escrever, aquela inventividade de termos que ele sempre usou, como fazimentos, ninguémdade, cunhadismo. Então o prólogo traça as futurações do Darcy. E esses prognósticos, essas futurações, elas são apresentadas ao longo das suas principais obras, tanto aquelas científicas quanto as literárias. Como que o Darcy ele foi um fiel seguidor daquela máxima que o Anísio Teixeira, o mestre, amigo e companheiro de construção de uma escola pública de qualidade, de não se comprometer com ideia alguma, de não se fixar em teorias que acabam engessando a capacidade de entender e de mudar o mundo. Então ele dizia que não se comprometia com nenhuma ideia, mas se comprometia com esclarecimento, e esse esclarecimento, a cada fato novo, exigia uma nova ideia, exigia uma nova interpretação. E isso quer dizer que a obra do Darcy Ribeiro sim marcada pelo otimismo, pela esperança, pela crença no radicalmente humano, como ele diz no Brasil como problema, na introdução, e em Minhas Peles, o que interessa a ele é esse gênero humano. Então ele se interessou pela gente indígena, pela gente brasileira, pela gente latino-americana, e essa crença, esse otimismo se expressam e mudam através do tempo. Então, entre conjunturas mais temíveis e conjunturas mais politizadas. E o livro traz capítulos e trechos selecionados de várias obras, que, ao meu ver, dispõe para o público mais amplo a facilidade de se aproximar e compreender o sentido geral do que aquele autor pensou. Então, além de trazer capítulos que são selecionados da Antropologia da Civilização, composta pelo Processo Civilizatório, de 1968, As Américas da Civilização, de 1969, Os Índios da Civilização, de 1970, O Dilema da América Latina, de 1971, e O Povo Brasileiro, o livro também traz ensaios que são menos conhecidos e estão um tanto mais dispersos, e por isso são tão necessários, que para mim
foram ótimas surpresas quando eu peguei o livro. Um deles é o Abominável Homem Novo, um texto por volta aí de 1972, o Venutopias, de 2003, de 73 na verdade, que é as Utopias Venezuelanas, a Utopia Selvagem, que é um texto mais literário, de 1982, a Nação Latino-Americana, de 1982 também, e a Civilização Emergente, de 1984. E esse enfoque nos prognósticos de Darcy Ribeiro, ele é muito importante. A gente vive um momento um tanto crítico, na verdade muito crítico, um tanto desalentador. A gente acabou de passar pelo bicentenário da nossa independência e a gente viu que a reflexão, a discussão pública, ela foi basicamente silenciada, ela foi basicamente capturada por um indivíduo para fins eleitoreiros, e isso acabou fazendo com que a gente perdesse a oportunidade de um simbolismo de 200 anos, que é bastante coisa, não é muito em termos civilizatórios, mas é bastante coisa para um povo tão novo quanto o nosso, de pensar o que a gente o que a gente tem sido, o que a gente está sendo e o que nós gostaríamos de ser. A gente acabou de perder essa chance. Se o Darcy estivesse vivo aqui, ele ia se indignar muito com essa falta de debate público que a gente teve. Quando ele menciona que ele estava em Paris no bicentenário da Revolução Francesa, ele ficou muito chocado que ele andou pelas exposições, ele sempre via os quadros dos grandes reis, ele sempre via as pinturas de algumas grandes figuras, mas cadê o terceiro estado? Cadê o povo que não estava ali para pensar a Revolução Francesa como um movimento de baixo que questiona os de cima? E aqui a gente teve algo que talvez seja até pior, porque a gente não está tendo grandes publicações, uma ou outra, a gente não está tendo grandes debates acontecendo, inclusive no campo da universidade. Há um desprezo muito grande por conta da nossa intelectualidade, pela história do nosso próprio país, de essa síndrome de achar que Portugal é um problema e a ciência aparta desse iberismo que nos compõe. Darcy Ribeiro, na obra dele, fala isso com muita clareza, que a gente é esse povo moreno, mas que é marcado por uma herança ibérica, uma herança indígena e uma herança negra, ou seja, nós somos parte desses neo-brasileiros, esse povo novo. Então acho que era um momento importante. Então esses prognósticos da Darcy Ribeiro são importantes porque a gente tem hoje uma ciência social que é destentada, ela não morde nada, ela é olvidada da nossa ninguémidade, ela reproduz essa falta de perspectiva, como o Darcy Ribeiro falou em vários textos dele, é uma intelectualidade de cavalo de santo, que simplesmente fala, são intelectuais estrangeiros que falam através dela, e são obras que a gente tem aqui que o andaime é maior do que a própria obra, e nesse sentido retomar essa ciência social que é voltada para compreender o papel do Brasil no interior da América Latina e essa no sistema mundial, de que a gente luta para florescer amanhã como uma nova civilização mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma, mais alegre porque mais sofrida, melhor porque incorpora em si mais humanidades, mais generosa porque aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas e porque assentada na mais bela e luminosa província da Terra, como diria o Darcy Ribeiro no povo brasileiro. Então eu recomendo muito a leitura desse livro, desse belo livro do meu amigo Fabrício da Silva e do Andreas Kozel, da editora Elefante. Retomar o Darcy Ribeiro sempre é muito importante, ele é ora muito amado, ora muito odiado, mas eu acho que ele assim como ele falava e defendia a universidade necessária e a revolução necessária, ele é um intelectual necessário que a gente tem, ele é aquele imprescindível que o Bertolt Brecht já mencionou em alguns versos. Então é isso, esse é o primeiro livro que eu comento aqui, espero comentar outros em breve e eu fico por aqui. Quem está chegando agora, conheça os outros vídeos do nosso canal e curta o vídeo e ajude a fazer com que ele divulgue, chegue ao maior número de pessoas possível. Como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.